Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que o Senhor derrame muito amor, toda a paz que excede todo entendimento sobre vocês. E estamos aqui um pouquinho mais da metade de dezembro, né? Estamos já entrando na reta final desse dezembro, desse ano. E assim como algumas mulheres já falaram aqui, eu também gosto muito de analisar como foi o ano, de ser grata àquelas coisas que Deus realizou na minha vida. Esse ano foi um ano de milagre, esse ano foi um ano de muitas respostas, mas também foi um ano do Senhor afastar algumas pessoas, de me aproximar de outras. E não foi fácil em alguns momentos, teve choro, mas teve muita alegria também. E é o ano da gente analisar, sabe? Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tirou, e de ver o quanto nós estivemos próximos dele nesse ano. Se você teve mais dias próximos ou mais dias afastado dele, é uma ótima reflexão para fazer durante esse finalzinho de ano. Eu sinto que eu tive mais próxima do que nunca de Deus esse ano, assim. Eu sinto que eu pude fazer mais coisas por ele do que nos outros anos, sabe? Eu pude, não só aqui na devocional, mas eu pude experimentar de outras coisas nele, sabe? De ler mais a palavra, de sentir mais o espírito e de poder derramar na vida de outras pessoas. E tem uma coisa que eu sempre falo para Deus, né? Assim, Deus, derrama mais dinheiro na minha vida para que eu possa ajudar outras pessoas, porque eu sou bem mão aberta para ajudar, viu, gente? Mas o Senhor falou uma coisa para mim e que eu fiquei assim chocada. Eu queria muito compartilhar com vocês, não tem nada a ver com a palavra, mas eu lembrei disso agora enquanto eu falava e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor falou assim no meu coração: Jesus, ele não dava dinheiro para as pessoas. Nossa, eu fiquei chocada. Realmente, não tem uma parte que eu tenha lido na Bíblia. Claro que às vezes, né, a gente não lembra de todas as linhas, mas eu não lembro de Jesus ter dado dinheiro para alguém, né? Ele partiu alimento, sim, mas ele não chegou a dar dinheiro para ninguém. Ele tinha uma palavra, ele tinha presença e ele tinha um comportamento divino. E isso é o que movia ele e movia algo dentro das pessoas, né? Era aquilo que aproximava as pessoas de Deus, era quem Jesus era. Então, às vezes, a gente está pedindo coisas para Deus, né? E não é aquilo. Aquilo não tem o grau de importância que tem pra gente. Às vezes a gente quer abençoar as pessoas de uma forma, mas na verdade não é assim que Deus quer que a gente se comporte, né? Não que não precise dar dinheiro para outras pessoas ou pagar uma conta ali, uma conta aqui, mas não é sobre isso. E realmente Jesus não precisava dar dinheiro para mostrar quem ele era para as pessoas. Bom, enfim, não era sobre isso que eu ia falar, mas eu lembrei disso enquanto eu falava e eu precisava compartilhar com vocês. O que eu quero ler hoje é João 1, a partir do 42, que fala. João é um livro assim muito lindinho, né? Muito gostoso de ler. Então vamos lá. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Felipe e disse: Siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Aí Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ai, gente, que lindo até aqui. Ai, meu Deus, como eu fico emocionada. Tem coisas que eu leio que eu choro quando eu tô lendo.
porque eu consigo imaginar, assim, e a sensação, sabe? E algumas coisas eu pontuei aqui, até escrevi no caderninho, sobre o que essa palavra mexeu comigo. É claro que são muitos tesouros, algumas palavras vão falar mais com vocês, alguns pontos, e outros pontos vai mexer mais comigo, e depende muito da nossa experiência, das coisas que nós estamos vivendo. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo isso que a pessoa está falando, né? Na verdade, a Bíblia é um tesouro, assim, e o Espírito Santo vai colocando aquilo que é a partir daquilo que você está vivendo. Então, às vezes, você não vai entender a mesma coisa que eu. Por isso que é tão importante compartilhar. E eu sempre falo aqui, se vocês mulheres que estão ouvindo têm alguma coisa para compartilhar com a gente através dessas palavras, fale, porque a gente também aprende com vocês aquilo que Deus está falando com vocês. E é muito importante a gente também receber. Então, se tiverem alguma mulher que tem alguma coisa para falar sobre qualquer palavra, mande. As meninas vão ouvir e vão se alimentar dessas coisas. Bom, primeira coisa, tenha amigos que compartilhem as boas novas, que compartilhem da palavra. Aqui é muito engraçado, porque um falou pro outro, André levou Simão, né, para conhecer Jesus. Aí, Simão, aí no dia seguinte, Jesus encontrou com Felipe, né? Aí Felipe vai lá e conta. O Felipe também já era da cidade de André e de Pedro, né? E aí Felipe vai lá e vai contar para Natanael o que estava acontecendo, porque era uma coisa que eles já conversavam sobre, eles já tinham conhecimento. Então tenham amigos próximos a vocês, próximos da palavra. Alguns amigos vão ter que sair da nossa vida a partir de 2026. Não porque eles não têm valor, não é isso. É porque não tem mais propósito naquela caminhada. Ai, mas eu queria falar mais de Deus para ele. Às vezes o seu propósito com aquele amigo acabou. E não é através de você que ele vai receber Jesus, é através de uma outra pessoa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes na minha caminhada, que foram outras pessoas que precisavam me mostrar um outro lado da coisa, sabe? Do outro lado da palavra, que eu ainda não tinha entendido. E não foram os meus melhores amigos que estavam ali comigo o tempo todo, foi uma pessoa que eu nem conhecia. Então isso pode acontecer porque não tem mais propósito. E converse sobre Jesus. Se alimentem, tragam pessoas que conversem sobre coisas do céu. Para com essas fofocas, sabe? Que não te levam a nada. Ah, mas eu não quero ser essa pessoa chata também que fala de Jesus o tempo todo. Tá bom, concordo. Fale sobre outras coisas. Mas conversem, deem risada, sabe? Mas tenham pessoas que também te levam para cima e não para baixo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que foi uma parte muito interessante para mim, é que o Senhor nos vê. Natanael ainda faz uma piadinha, né? Nossa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Mas aí, um tempinho atrás, ele estava debaixo de uma figueira. E aí eu fico pensando, como que será que foi essa conversa, né? Ele estava debaixo da figueira, ele estava falando alguma coisa para si mesmo e para Deus. Ele devia estar orando e Jesus estava vendo ele. Ele devia estar assim se questionando, Senhor, eu sou íntegro, o Senhor me conhece meu coração, o Senhor sabe como eu sou, quem eu sou, as coisas que eu faço, o quanto eu tenho sido obediente a Ti. Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor tem algo a mais para minha vida? Qual é o meu propósito, Deus? E aí, ele faz essa piadinha, né? Mas ele vai lá conhecer o tão famoso Jesus que o amigo dele tinha falado com ele. E aí Jesus fala para ele: "Vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse". E aí ele se lembra, né, daquilo que ele tinha conversado só com Deus. E o mais intenso é que Jesus fala assim para ele, ó: "Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro". Ai, Deus. Ah, Deus. Ai, o coração. Imagina Jesus olhando nos teus olhos e falando: "Eis aí, uma verdadeira filha de Israel, uma mulher totalmente íntegra". Ai, imagina Jesus falando isso pra mim, pra você. Que emoção, porque não é o que as pessoas veem. Não é. As pessoas podem olhar pra mim e falar: "Nossa, você". Mas é o que Jesus pensa sobre mim. É o que ele vê através de mim. É o que ele vê lá dentro, do fundo do meu coração. Toda a nossa dedicação como mulher, como esposa, como dona de casa, como mãe, como filha. É o que ele vê. Temos sido íntegras, fiéis à palavra dele? Se você é fiel e íntegra, ele está te vendo, com certeza. E não há nada
que faça apagar aquilo que você é para ele. Nada. Nada, nada, nada. E aí, ele vai lá e fala assim: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. É aí que ele entende que realmente só Deus poderia estar vendo aquilo que ele era. Só Deus pode ter esse olhar pra gente. E aí ele fala, Jesus, né, fala: Você crê nisso porque eu disse que eu vi na figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí eu termino a minha reflexão falando sobre coisas maiores. Que se você continua íntegra e fiel a Deus, você verá coisas muito maiores em 2026. Muito maiores do que você viu até hoje. E é isso que eu desejo para a vida de vocês e para a minha vida também. Que nós vejamos um 2026 repleto, assim, de bênção, de anjos subindo e descendo sobre a glória de Deus. Anjos descendo e subindo e fazendo um mover sobrenatural na nossa terra, no nosso país, na nossa vida, na nossa família, um mover sobrenatural. Coisas muito maiores acontecerão para aqueles que creem e que são íntegros e que são obedientes. Coisas muito maiores. E aqueles que não são íntegros verão a glória de Deus sobre a vida daqueles que são. Então eu quero deixar aqui minha oração para vocês nesse finalzinho de ano sobre essa palavra, sobre a integridade, sobre que o Senhor nos vê. Senhor, eu te agradeço pelo ano de 2025. Foi um ano maravilhoso. Foi um ano cheio de alegrias, mas também de tristeza. Mas em todas as coisas o Senhor estava. Quando a gente entrega, Senhor, a nossa vida a Ti, o Senhor faz coisas sobrenaturais. O Senhor faz limpeza. O Senhor joga coisas fora. O Senhor tira de nós coisas que não prestam mais, mas também traz o novo. Traz algo sobrenatural. Traz milagres. Traz alegria. Senhor, o Senhor também nos prova naquilo em que mais somos apegados. Naquilo que nós tornamos um altar, o Senhor nos prova. O Senhor nos coloca à prova, na verdade, para que sejamos aprovados ou desaprovados. O Senhor nos coloca em lugares para a gente mostrar quem nós somos em Ti. Quem nós somos em Ti. Quem nós somos na dor e quem nós somos na alegria. Senhor, eu te peço, continue nos vendo. Continue, Senhor, olhando aquilo que nós conversamos, aquilo que nós sentimos e que só o Senhor sabe. Continue nos olhando, assim como o Senhor mostrou para Natanael que o Senhor olhava para ele. Fale através de alguém que o Senhor está nos vendo para que a gente creia que realmente o Senhor nos conhece lá no íntimo, lá no mais profundo do nosso coração. E que eu creia, Senhor, todos os dias que as minhas irmãs também creiam, que o Senhor nos vê. Senhor, nos ajude a continuar sendo íntegras e obedientes. Senhor, que o Senhor faça valer os nossos esforços, porque não é fácil ser íntegra e obediente. Não é. As tentações vêm, as vontades vêm, as tentações nos perturbam dia e noite, tentando fazer com que a gente caia. Não é fácil. Só o Senhor Jesus que veio à Terra sabe o quanto é difícil. Mas que teu Espírito nos fortaleça e que a gente se desvie de todas essas tentações, que a gente fale não na cara delas e que a gente continue sendo íntegra e obediente para que o Senhor se alegre de nós, para que o Senhor olhe nos nossos olhos e fale: essa sim é uma filha de Israel, uma mulher íntegra. Em nome de Jesus, nos ajude, para que a gente possa ver em 2026 coisas muito maiores. Coisas muito maiores virão. Coisas muito maiores veremos, Senhor. Veremos coisas muito maiores em 2026. Que o derramar do teu Espírito abra os nossos olhos para que a gente consiga ver tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos mostrar. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, que a gente veja anjos subindo e descendo sobre a glória de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, sobre toda essa humanidade. Cura, Senhor, a nossa terra. Cura a nossa nação, meu Pai. Nos encaminhe para um 2026 guiado pelo teu Espírito, que a nossa nação seja fortalecida. Erga, Senhor, faça um derramar do teu sangue sobre a nossa nação. Nos purifica, Deus. Faça um avivamento no Brasil, para que nós sejamos uma nação que mostre para as outras nações como deve ser, como deve ser, como os nossos corações devem estar entregues a Ti.
Pois é, o Brasil vai ser aquela nação que vê coisas muito maiores acontecendo, que vê anjos subindo e descendo, todas as direções. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, para que a gente possa ver tudo isso. Amém.